Olá, você que está me assistindo. Eu sou o missionário Jonathan Barbosa. Eu quero deixar uma mensagem de Deus para você, cristão. Uma mensagem de Deus para você que se diz filho do Altíssimo. E esta mensagem encontra-se no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Meus queridos, eu quero deixar essa mensagem ao seu coração, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar você, porque não falo de mim mesmo, mas falo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. E você, cristão, que está me assistindo neste exato momento, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei quais são os caminhos que você tem tomado, mas esta mensagem vale para todos os cristãos do Brasil. Nós estamos passando por momentos de tribulação, nós estamos passando por momentos de até mesmo perseguição. Vemos aí quão tem crescido o movimento gay, quantos deles têm zombado daquilo que nós acreditamos, têm insultado o nosso Jesus, têm feito coisas horríveis, abomináveis aos olhos do Senhor. Mas, apesar disso tudo estar acontecendo, a igreja do Senhor ainda está dormindo. Pouquíssimos são os que têm se levantado para revidar, para defender a fé em Cristo Jesus. Eu quero te dizer, meu querido, que não adianta você abrir a sua boca para dizer que o Brasil é do Senhor, se até agora você não moveu as suas pernas, se até agora você não abriu a sua boca para pregar a palavra do Senhor Jesus. Eu não estou falando de entregar panfletos, porque isso não é evangelizar. A palavra do Senhor no livro de Atos deixa bem claro, os discípulos eles saíam de casa em casa e pregavam a palavra do Senhor Jesus. Pregai com a boca, nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que anunciar as boas novas de salvação. E diz mais no livro de Atos, todos aqueles que pregavam a palavra de Deus, em seguida dava-se os sinais de cura, os milagres aconteciam, demônios eram expulsos daquelas vidas que estavam oprimidas. Tudo isso porque eles tinham o poder do Espírito Santo dentro deles. E eu tenho certeza que este poder tem faltado e muito na igreja aqui do Brasil. Pelo que eu me lembro e pelo que eu tenho estudado, os únicos e últimos avivamento que aconteceu foi no ano de 1907 a 1910 precisamente. Tais homens como Charles Finney, como outros e outros homens de Deus, o pessoal ali da Rua Azusa, esses sim que viveram genuinamente o Evangelho de Cristo. E eu quero te dizer, meu querido, que se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se converter dos seus maus caminhos, jamais você irá provar do poder de Deus. Jamais você poderá ser um discípulo autêntico do Senhor e jamais o poder de Deus será operado através da sua vida. Porque o que está faltando, na verdade, é união das igrejas do Brasil. O que está faltando, na verdade, é um avivamento de arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Você, pastor, que tem tido uma vida de adultério. Você, mulher, que tem cobiçado o que não é teu.
Você jovem que tem gastado o seu tempo com a prostituição, com os sites imorais, com a masturbação, é você que Deus está falando. Deus, Ele quer uma mudança nos cristãos do Brasil. Deus, Ele quer derramar um grande avivamento em nosso país. Porque senão o movimento gay vai tomar conta, as novas leis vão ser aprovadas. E aí como é que vai ficar a situação dos cristãos? Como é que vai ficar a situação daqueles que hão de ser salvos? Porque a palavra do Senhor diz: como crerão se não há quem pregue? Meu querido, saia de dentre as quatro paredes. Vá pregar a palavra do Senhor. Segundo o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A igreja está muito acomodada. Nós temos visto aí, pouquíssimos homens de Deus têm se manifestado, têm defendido a fé em Cristo Jesus. Tais dele o pastor Silas Malafaia, Marco Feliciano, o pastor Abílio Santana, homens corajosos. Você sabe por quê? Os discípulos do Senhor Jesus, você sabe por que os apóstolos, ele alcançava milhares de pessoas. Você sabe por que os apóstolos do Senhor Jesus, eles simplesmente oravam e a cura acontecia. Eles simplesmente ordenavam e os demônios eram expulsos, porque eram homens corajosos que criam no poder que tinha recebido. E lá no livro de Lucas, deixe-me abrir no livro de Lucas, capítulo 12. Deus está falando. Lucas, capítulo 10, diz o seguinte. Lucas, capítulo 10. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Está no livro de Lucas 10, versículo 19. Isso, meu querido, foi uma autoridade que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Nós temos o poder para expulsar demônios, nós temos o poder para curar os enfermos, mas isso só irá acontecer no momento em que nós deixarmos o nosso egoísmo, no momento em que nós deixarmos o fanatismo pela placa de igreja. O Senhor não está preocupado com isso não. O Senhor deseja uma igreja unida, é um povo unido. Você sabe por que nos Estados Unidos recentemente aprovaram a lei lá do casamento gay? Porque eles são unidos e lutam por aquilo que querem almejar. E nós cristãos, cadê a unidade? Uns pregam a prosperidade, outros pregam a cura. Meu querido, tudo isso são coisas que Deus acrescenta à vida dos seus filhos. Mas no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, deixa bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não adianta você correr para a igreja em busca de prosperidade. Não adianta você correr para a igreja em busca de uma cura. Busque fazer a vontade de Deus. Busque alcançar almas para o Senhor Jesus. Busque dobrar os seus joelhos em casa, para que essas leis que vai de encontro às verdades bíblicas, para que essas leis não venham ser aprovadas. Lute para que esses homossexuais venham ao arrependimento e venham a se converter. Ao invés de você ficar se preocupando com as suas necessidades, lembre destes que estão prestes a ir para o inferno. Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, diz: e todo aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Você sabe o que significa uma alma? Você sabe o valor que tem uma alma? Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. E se nós não levarmos a salvação a esses perdidos, aos drogados, às prostitutas, às lésbicas, aos homossexuais, como é que eles vão aceitar a Jesus? Como é que eles vão poder desfrutar do céu, de uma nova vida com Deus? Pois até agora ele está cego, essas pessoas estão cegas. E lá no livro de Atos, capítulo 26, o apóstolo Paulo, ele fala, inspirado por Jesus, que a nossa missão é abrir os olhos aos cegos.
convertê-los das trevas para a maravilhosa luz, converter, tirar do poder de Satanás para estar debaixo da proteção de Deus. É essa a missão da igreja. E nós precisamos deste avivamento. Busque isso, meu querido. Não se conforme em colocar uma Bíblia debaixo do braço. Não se conforme em estar na igreja a todos os cultos e ser aquele culto monótono, aquela mesma coisa, não muda, oração, aí vem uma palavrinha, aí vem um louvorzinho e depois vem a oraçãozinha da bênção e você vai embora. Não se conforme com isso. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te levantar. Deus, Ele quer que você seja, aleluias, louvado seja Deus, um vaso de honra em suas mãos. Deus, Ele quer que você seja um proclamador da palavra de Deus. Eu acredito que muito em breve o nosso Brasil, os cristãos verdadeiros do nosso Brasil, irão se levantar com autoridade, irá buscar o grande avivamento de arrependimento. E somente assim é que Deus vai ter misericórdia das nossas vidas e vai derramar do seu poder, um poder no qual jamais nós provamos. Iremos impactar essa nação. Iremos saquear o inferno e povoar o céu. Isso é o que nós temos que fazer. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Silas Malafaia. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Marco Feliciano e do Abílio Santana, dentre outros vasos de Deus que têm se levantado com autoridade para proclamar e defender a fé cristã. E que Deus venha tocar o seu coração com esta palavra, para que você se converta, se volte para Deus. Porque Satanás não tem brincado de ser demônio, não. Ele veio somente para 3 coisas. Está lá no livro de João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas muitos têm brincado de ser crentes. E pode ter certeza que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Essa mensagem que eu deixo para você. Que Deus venha abençoar a sua vida e abrir os seus olhos. E você venha tomar uma posição diante de Deus para receber este avivamento que tão breve virá para a nação brasileira. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Deus abençoe.